Alô, alô, escamanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Space Force, a nova série de comédia e ficção científica da Netflix. Mas se você não for inscrito nesse canal, clique em se inscrever. Estou sempre falando de conteúdo audiovisual, seja cinema, séries, documentários e falo também um pouco de literatura, especialmente voltado para escritores. Por sinal, agora está o meu curso de escrita aqui no canal. Se você procurar aqui nessezinho, vai ter uma playlist com esse curso de escrita. Se você quer dar seus primeiros passos e aprender a escrever, vai lá que está a indicação para você. Pois é, essa série que foi inspirada no anúncio do próprio presidente Donald Trump, né? Ele falou que ia criar um novo braço das Forças Armadas norte-americanas, né? Se você não sabe, as Forças Armadas americanas têm 4 vertentes, que é o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e os SEALs, né? Os Navy SEALs. Se eu não me engano, eles são um braço separado das Forças Armadas. Nem é Marinha, nem é Exército. E aí ele criaria esse quinto braço, que seria da Space Force. E a priori, né, virou uma grande piada na internet e o Greg Daniels e o Steve Carell decidiram produzir uma série sobre esse tema, né, com esse tema da criação dessa Space Force. E basicamente o papel da Space Force seria cuidar dos interesses militares norte-americanos no espaço. Então, a gente não sabe muito bem o que é isso, né? Se é para proteger contra asteroides extraterrestres ou por uma batalha espacial com outros planetas pelas colônias intergalácticas. Mas o objetivo é sair na frente aí nessa possível nova corrida espacial. A gente está vendo aí a entrada de empresas estrangeiras, né? A gente teve o primeiro lançamento, né, de astronautas para o espaço com a SpaceX, que é uma empresa privada, e a China e outros países estão se movimentando nessa nova corrida espacial com o objetivo de alcançar Marte e de tentar aí outros objetivos. Então, basicamente, essa é a razão pela qual se justifica a criação dessa Space Force e, basicamente, é o plot um pouco dessa série. A série ela foi criada pelo Steve Carell e o Craig Daniels. Para quem não conhece, o Craig Daniels ele foi o criador de Parks and Recreation e The Office, que são duas das mais aclamadas séries de comédia dos últimos anos. As duas são espetaculares e as duas estão no Amazon Prime disponível, então se você tiver aí a assinatura do Prime, tem lá essas duas séries para você assistir. Recentemente o Craig Daniels lançou uma série nova no Amazon Prime chamada Upload. Eu fiz a crítica, tá aqui no izinho, eu vou deixar aqui. E agora ele vem com esse produto que ele fez em parceria com o Steve Carell. O Steve Carell já é conhecido, notório, não só por suas atuações no drama, como também por suas atuações na comédia. E aqui ele retorna para a comédia, né? E retorna para a comédia em formato de seriado, que ele já estava afastado há algum tempo, né? Desde The Office, a primeira parceria deles aí foi essa no The Office, onde o Steve Carell fazia o chefe, né, o Michael, e que é um personagem icônico da comédia, né? Se você não assistiu The Office, os memes, pelo menos com ele, você viu. Então, basicamente, o que a gente vai ter é a história do Mark Nard, que é um general da aeronáutica, né? E ele está ali para ser nomeado para um novo cargo e apresentam para ele que ele vai ser o general, né? O número 1 da Space Force. Ele vai ter que criar a Space Force, recrutar novos soldados, recrutar pessoas para fazer parte e criar aí essa força-tarefa com o objetivo, né, de alçar o espaço novamente por parte dos Estados Unidos. Para acompanhar ele nesse elenco, né, a gente vai ter a esposa dele, que é vivida pela Lisa Kudrow, que por sinal tem um arco todo interessante na narrativa, sendo que quando ele recebe a nomeação, há um pequeno salto de tempo até que a Space Force esteja de fato atuando e a gente descobre que a esposa dele está presa por um crime muito grave, que ela vai passar muito tempo na prisão e a gente não sabe bem o que é, e a narrativa vai brincando com isso durante a temporada inteira. E a gente tem também o John Malkovich, né, que não precisa de apresentações, é um excelente ator, por sinal, com um ar muito caricato na sua forma de atuar, né? Ele sempre tinha essa coisa de personagens que falavam de maneira muito articulada, ele é muito articulado, e aqui ele adiciona um tom, não só dessa articulação, como da uma desacelerada na fala dele, o que empresta para esse personagem dele, né, que é o Dr. Adrian Mallory. E ele é o braço direito, ele é ali a cabeça científica por trás da Space Force, enquanto o Mark Nard é a cabeça militar. E aí tem vários outros pequenos personagens, a filha, o assessor que é maravilhoso, vivido pelo Ben Schwartz, que ele tá também no Parks and Recreation, faz um papel engraçado aqui também, ele é o cara que é responsável pela IP, né, pelas relações RP, né, relações públicas da Space Force. Então ele tem situações muito boas com ele e vários personagenzinhos pequenos que vão aí orbitando a narrativa e a gente vai conhecendo os plots dele. Porém, o plot central é justamente o trabalho do Mark Nard e a relação dele e as missões que eles têm que cumprir, né, que é justamente reocupar a Lua, dessa vez com a missão de colocar uma base, né, primeiro lançaram um satélite, depois colocaram uma base na Lua. Então essas missões meio que vão conduzir
os plots da temporada. Essa série, ela não viveu para as expectativas. Esses dois nomes juntos, o Steve Carell e o Greg Daniels, foram dois nomes que juntos fizeram, como eu falei, The Office, que é uma das maiores séries de comédia de todos os tempos. É espetacular. Então, a expectativa era muito alta e ela não alcança essa expectativa de novo. A série, ela é irônica, eu acho que esse é o grande tom dela, é o tom da ironia. Ela está sempre em diversas camadas ironizando toda aquela situação, ironizando o governo americano, ironizando toda essa situação de se criar uma força espacial. Só que ela faz isso, por muitas vezes, de uma maneira extremamente séria, como se a narrativa levasse, de fato, a criação dessa instituição e a função dela como um todo extremamente sério. E ao ponto de você se questionar se, de fato, eles estão sendo irônicos ou eles estão, de fato, fazendo um comentário ali que aquilo talvez seja uma coisa, de alguma forma, interessante. Uma outra coisa, né, que é a parte dessa ironia, é que a China é a grande antagonista da temporada, né, ou pelo menos da série por enquanto. E a China basicamente se comporta como os Estados Unidos se comporta em relação ao mundo, só que a China faz isso com os Estados Unidos. Então a China, digamos que é o bully, né? Ela fica ali perturbando, cutucando, afrontando os Estados Unidos de várias formas, basicamente da mesma forma que os Estados Unidos se comporta com todos os outros países do mundo, né? Então, assim, essa vilanização da China, eu não sei quanto o público norte-americano ou mesmo o público mundial está pronto para pegar o nível de ironia dessa série. Eu acho que é grande isso, sim. Não quero duvidar da inteligência das pessoas, não é bem isso. Mas ela se leva tão a sério num ponto de você, de fato, ficar difícil entender que eles estão ironizando. A outra coisa é que, para mim, falta um pouco mais de acidez, de criticidade. Eu acho que a série ela é meio chapa branca ao fazer as ironias e ela acaba escolhendo caminhos muito óbvios. E, na verdade, apesar de que existem alguns momentos de riso e que a série de fato é bem engraçada, na verdade ela é muito mais, ela vai muito mais no caminho da sagacidade, né? Ela não vai naquela comédia full. Apesar de que alguns episódios ela beira o nonsense, né? Ela beira o absurdo de uma forma que você acha estranho. Então ela vai dessa seriedade, né, de que parece que está levando a coisa da Space Force a sério, para um episódio que é um dos mais engraçados da série, que é do macaco. Vocês vão assistir ao segundo episódio da série. Então, a minha sensação em relação a ela é que ela não decide muito bem o que ela quer ser e ela testa muitas coisas dentro da primeira temporada. Então, ela abre muitas possibilidades. Cada episódio é um tema, ela é extremamente procedural. Para quem não sabe, procedural é aquela série que tem o problema da semana e eu vou resolver o problema da semana. Então, por mais que ela tenha esse tema e esse arco central e que alguns personagens vão se desenvolvendo no decorrer da narrativa inteira, cada episódio tem o seu probleminha e ele é resolvido ou não ali dentro do episódio. Alguns episódios o problema de agora é levado para o episódio seguinte, mas normalmente, no máximo 2 episódios, o próximo já vai pegar uma outra problemática e trabalhar ela dentro do próprio episódio. Então eu acho que essa primeira temporada ela não é forte, talvez por conta da expectativa, eu devo destacar isso. Eu queria até saber de vocês que não tenham assistido The Office, o que é que vocês acharam da série, né? Vocês que não tenham expectativa em relação a esses nomes que estão conduzindo a narrativa. Mas eu quero ficar de olho nela, não é uma série que eu vou desistir dela e não assistir mais. Por quê? Porque The Office, Parks and Recreation tem começos muito lentos nesse sentido. São duas séries que são muito aclamadas, mas, por exemplo, as primeiras 2 temporadas de The Office é uma temporada onde eles estão testando coisas. Parks and Recreation, a mesma coisa. Então, eu vou dar a oportunidade para justamente ver onde é que essa série vai, né? Onde é que essa série pode chegar. Porque talvez com o experimento que eles fizeram agora nessa primeira temporada, a gente tenha uma segunda temporada muito mais interessante. Para finalizar, eu só queria falar um pouco da atuação do Steve Carell, que em alguns pontos é muito caricato. Vocês assistiram The Office, vocês sabem que o Michael Scott fazia vários personagens e era extremamente caricato. E aqui existe um pouco disso na atuação dele em relação ao Mark Nardin. Em alguns momentos ele é extremamente militar e se move muito duro e de repente ele já não é tanto assim. Então, é como eu disse, a grande sensação dessa temporada é que eles parecem estar testando a água, escolhendo o caminho para onde eles vão. E por isso eu vou dar uma segunda chance a ela. Mas, avaliando só por essa temporada, ela realmente não é uma temporada excepcional. Tem bons episódios nela, mas especialmente os 2 primeiros e os 2 últimos, o meio eu achei que é bem fraco. Mas como é uma série de 35 minutos o episódio, dá para assistir sem ser desagradável e etc.
Alguns arcos de personagens também são legais e que você gosta e você quer acompanhar mais. Alguns outros são um pouco mais dispensáveis. Por exemplo, eu gosto muito do relacionamento entre o cientista e a menina soldado, e eu não gosto muito do arco da filha, né? A filha tá ali numa coisa meio perdida por causa do pai trabalhando muito em uma empresa, e não curti tanto assim o desenvolvimento do arco dela, apesar de achar que a atriz vai bem. Mas essa foi minha opinião sobre Space Force e eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, dá o joinha se você gostou, se não dá o dislike, a gente se vê numa próxima e tchau.